Bom dia. A proposta da nossa pesquisa é a ativação mecanoquímica do sistema ternário, óxido de magnésio, óxido de alumínio e óxido de silício, em moinho de baixa energia. O moinho aqui, nós temos uma foto do moinho que nós usamos. O regime de moagem é de impacto atrito e a velocidade, então, é calculada conforme o diâmetro do vaso de moagem e em relação à dureza do elemento de moagem. E nós temos que o fenômeno mecanoquímico depende, então, desse regime impacto atrito do moinho e do número de choques. E o número de choques depende da relação massa do sólido, da mistura sólida, de precursores e da massa de elementos de moagem, em relação à massa de elementos de moagem, do diâmetro do elemento de moagem e do tempo de moagem. Que é isso aí, o número de choques está relacionado com a transferência de energia para a mistura de sólidos. E a transferência de massa, nós usamos a água destilada e deionizada, que a mistura tem um caráter iônico. Foi observado que a dureza do precursor influenciava o produto final da moagem. Então, nós passamos a usar um precursor de alumínio com a dureza menor, uma vez que a alumina tem uma dureza próxima da zircônia estabilizada com ítrio, que é 9. Então, nós passamos a usar um hidróxido de alumínio que tem uma dureza entre 1,5 e 3. E essa foi referendada em relação à gibsita, que é um dos minerais do minério bauxita. Então, nós programamos dois sistemas. Um sistema com alfa-alumina e um sistema com o hidróxido de alumínio, mantendo os precursores de magnésio e de sílica. Os fatores do método. Primeiro, nós vamos tratar sobre a etapa da moagem, como nós já vimos, são fatores fixos. Fatores fixos são velocidade, sem RPM, o meio de moagem, água destilada e deionizada, e os elementos de moagem, cilindro de zircônia estabilizada com 1 centímetro de diâmetro e 1 de comprimento, 1 centímetro de comprimento. E os fatores variáveis foram a relação massa da mistura de precursores em relação à massa de elementos de moagem, que nós denominamos M/C, que foi, nós usamos 1/20, 1/80 e 1/100. E o tempo de moagem, que foi de 2 horas, 48 horas e 72 horas. Essa amostra com 1/20 e 2 horas foi usada como uma amostra de referência, uma vez que não houve ativação mecanoquímica, só uma mistura física, né? E após a moagem, então o sólido foi separado dos elementos de moagem e seco a 120 graus ao ar. Bom, a sinterização teve como temperaturas de queima 950, 1150, 1250 e 1350 graus centígrados. O tempo de queima na rampa de temperatura de sinterização foi de 2 horas. Em 1450, temos o início da fusão incongruente da alfa-cordierita. E as amostras foram sinterizadas na forma de pastilhas com 0,8 centímetros de diâmetro e 0,2 gramas de massa. E a prensagem foi uniaxial sem aglutinante. E as análises que nós fizemos foi a espectroscopia vibracional no infravermelho, que as condições estão aí na tabela, e a difração de raio-x. Nós usamos a difração de raio-x para análise das fases cristalinas, e o que estava amorfo, nós usamos a espectroscopia vibracional no infravermelho. Bom, as amostras ativadas mecanicamente
e secas a 120 graus, ou seja, as fases formadas no moinho, durante a moagem, são essas aqui que a tabela 3 apresenta. Então, em 48 horas e 72 horas, um para 80 e um para 100, sendo que na amostra em que nós usamos a alumina como precursora, o principal composto formado, a fase mais importante, é a instantita, o silicato de magnésio. E na forma precursora de alumínio, hidróxido de alumínio, o mais importante, a fase mais importante, que vai dar continuidade à formação da alfa-cordierita, seriam os hidróxidos mistos de alumínio e magnésio. Na tabela 4, nós tabelamos as principais fases formadas. Bom, podemos ver que a 950, o que não reagiu o que não tem de alfa-alumina, que não foi sintetizado, a 950 aparece como alfa-alumina. Já a 1150 começa a formação de alguma quantidade do espinélio de magnésio e alumínio, que no caso vai se apresentar como uma fase secundária, não sendo intermediário da formação da alfa-cordierita. E na maior ativação, as fases principais, então, são o espinélio e a alfa-cordierita, que se formam paralelamente. Já no hidróxido de alumínio, como maior quantidade de alumínio é ativado, já há a formação da micordierita a 950 graus e até a 1250 graus ela é a fase predominante, sendo que nesta temperatura ela passa a alfa-cordierita. Segundo a bibliografia, a transformação de um polimorfo em outro ocorre em 1200 graus. Então, a gente pode pensar em diminuir um pouco mais essa temperatura de obtenção da alfa-cordierita. Então, como observações que nós assim observamos, aqui a 950 graus, a formação da forsterita. Isso ocorre por quê? Porque isso é dependente da maior ou menor ativação da sílica. Quanto maior as condições mais severas de moagem, vai haver mais óxido de silício no meio ativado e a formação da estatita vai ser em maior proporção. Então, a amostra sintetizada a 1250 apresenta na sua constituição uma pequena quantidade de 1 para 22 horas, que é a amostra de referência, só uma pequena quantidade de alfa-cordierita, né? Que seria, vamos dizer assim, o que se teria numa reação de estado sólido normal, nessa temperatura. Então, a 1350 há um início de uma fusão incongruente e a 1450 a fusão incongruente da alfa-cordierita e maior extensão. E com o hidróxido de alumínio, nós temos então com fases predominantes a mi e alfa-cordierita, dependendo das condições de sintetização. A partir de 950 temos espinélio de alumínio e magnésio como fase secundária, quer dizer, no caso da alfa-alumina como precursor, essa fase secundária aparece em 1150, quer dizer, ela aparece em uma temperatura 100 graus a menos, certo? E ela, geralmente, pela bibliografia, o espinélio, temperatura de formação de espinélio é 1400. Então, bom, segundo a bibliografia, então, como a gente já tinha visto, a transição da micordierita para a alfa-cordierita é 1200 graus. Então, conclusão. Tendo a alumina
como precursor, então, nesta fase do trabalho, podemos observar que o composto intermediário da alfa-cordierita é a estantita. Primeiro, nós temos, conforme a moagem se processa, o óxido de magnésio reage com a água, formando o hidróxido de magnésio, e esse hidróxido de magnésio reage com a sílica ativada, formando a estatita. Essa estatita, de acordo com a temperatura, lá no tratamento térmico, então vai formar a alfa-cordierita reagindo com a sílica e com a alumina não reagida. E o hidróxido de alumínio usado como precursor do alumínio, então a gente pode outra vez observar a formação do espinério em paralelo à micordierita e à alfa-cordierita. Então, ela não participa da síntese da alfa-cordierita. Isso é uma confirmação de que ela não participa desse sistema e nessas condições. A presença de maior quantidade no meio reacional de hidróxido de alumínio e de hidróxidos mistos de alumínio e magnésio levam à obtenção da micordierita, o polimorfo da alfa-cordierita. Bom, aí no slide tem dois exemplos de reação de hidróxidos mistos de magnésio e alumínio com a sílica ou com hidróxido de alumínio não reagido, formando a micordierita. Porque nessa amostra ativada, nós temos vários hidróxidos mistos de magnésio e alumínio, né? E, finalmente, temos a formação da micordierita a partir da transformação do seu polimorfo, né, a micordierita, a 1250 graus. Possivelmente, a gente pode diminuir mais essa temperatura aí de obtenção e nos distanciarmos mais da temperatura de fusão da alfa-cordierita, garantindo uma síntese com maior rendimento.